Daniel, diferente da maioria, tem olhar otimista em relação à situação do esporte na Série A do Campeonato Brasileiro. Um abraço, boa noite, Vinícius Calado. Valeu, Mário. Um abraço a você, um abraço, Diego, um abraço, Miguel, Moisés. Exatamente, Mário. Hoje, no final da manhã desta quarta-feira, o técnico Daniel Paulista foi apresentado oficialmente como treinador do esporte, uma coletiva de quase 1 hora, muitos pontos abordados, o Daniel sendo muito direto, convicto, incisivo nas suas colocações e não fugiu de nenhuma pergunta, inclusive se estendeu nas respostas na maior parte das vezes, sempre que perguntado, respostas bem elaboradas e muitas vezes com um grau de profundidade. E um dos pontos, Mário, que você acabou de levantar, foi abordado pelo Daniel Paulista, porque o esporte é lanterna da Série A do Brasileiro, não venceu nenhuma, para a maioria, segundo o atacante Pablo, a maior parte do país, o esporte já é um virtual rebaixado para a Série B de 2026, mas dentro desse cenário pouco positivo com relação ao esporte, o Daniel Paulista tem um olhar diferente, e ele explica por que enxerga com otimismo, palavras do Daniel, esse momento do esporte. E agora existem onde muitos enxergam o lado negativo de momento, da situação. Eu enxergo o positivo e sempre vou enxergar. Então eu enxergo o positivo que tem ainda 27 jogos pela frente. Eu enxergo que nós temos um tempo para treinar, para preparar essa equipe, para que seja uma equipe com o DNA do clube, que seja uma equipe que o seu torcedor ele esteja representado dentro de campo. Independente do resultado que aconteça, porque o resultado final, em muitos momentos, a gente não controla ele. Mas aquilo que o torcedor ele quer ver dentro de campo, nós vamos trabalhar muito para tentar buscar isso daí. Para tentar ter a identidade que sempre foi um dos pontos fortíssimos que o esporte sempre teve em todos os seus momentos. Momentos de dificuldade, momentos de alegria, mas que o esporte já passou por inúmeras dificuldades, mas sempre encontrou o seu caminho, e é em cima disso que nós vamos trabalhar muito para tentar buscá-lo e encontrar esse caminho de vitórias, que é o que nós estamos precisando hoje. Pronto, esse Daniel Paulista explicando aí, enquanto a maioria dos treinadores, ou a maior parte do futebol brasileiro, talvez virasse as costas para o esporte, não aceitasse essa proposta, ele enxerga que tem tempo de trabalho, tempo suficiente para mudar essa trajetória rubro-negra, e são 27 jogos restando ainda na Série A. Não poderíamos esperar uma entrevista diferente da que acabou de falar aqui o Daniel Paulista. Ele não iria vir do Remo para o esporte, faltando 27 rodadas, diga Eduardo, para dizer que o esporte estava rebaixado, que acabou tudo. Ele está certo. E o torcedor que é emocional, o olhar do Daniel é um lado diferente, é um olhar diferente. Não é o olhar do torcedor, é o olhar de um profissional que vê potencial no time e que o esporte pode reagir. Quantos clubes não conseguiram reagir? Ah, mas tem fulano que não deu certo com Pepa, tem ciclano que não deu certo com Antônio Oliveira. Vai que esse que não deu certo nem com um nem com o outro, dá certo com o Daniel. E o torcedor tem que acreditar, porque o esporte ainda tem... Eu não sei se o Yuri falou até ontem, o Vinícius colocou no ar a entrevista, que existe a possibilidade dos jogos dessa fase agora de quarta de final somente acontecer em setembro. Eu acho que ainda neste mês de junho pode ser que aconteça. O Bahia que está na Sul-Americana, né? Que está na Sul-Americana agora, mas o esporte não está. E como é o Ceará... Pode ser que aconteça ainda este mês. Tomara que aconteça este mês o jogo com o Ceará, porque aí tem o Ceará, aí quando voltar do Mundial vai ter Juventude fora, Atlético Mineiro fora, Botafogo em casa, para ver se o time consegue mostrar algo de diferente, Diego Eduardo. O que é que você achou dessa entrevista aí do Daniel Paulista? Sobre o Daniel Paulista falar na coletiva quanto ao ponto positivo, ao lado positivo, ele foi muito feliz quando ele falou a respeito do tempo. Porque tempo o esporte tem. 27 rodadas, claro. Uma parte do campeonato já se foi. Não quer dizer que a equipe já está condenada ao rebaixamento. Não, muito pelo contrário. Tempo é a palavra-chave do esporte e para o Daniel. Tempo para trabalhar, tempo para reforçar, tempo para remotivar a equipe, que o time está com a crista baixa, né, não é para menos.
Só que o que tem que acontecer também é por parte da diretoria entender que esse tempo poderia ter sido muito bem evitado se fizesse uma gestão mais consciente e não ficasse esbaldando com valores absurdos com alguns jogadores que não agregaram ao clube. Agora, o Daniel, sim, ele chegou na coletiva, foi muito consciente, né, nas declarações, dizendo que é um desafio, sim, grande, né, porque se ele não tivesse essa consciência de deixar o Remo para assumir o esporte, até porque você falou muito bem da visão, Mário, ele tem uma visão profissional, diferente do torcedor, mas é um profissional que entende muito bem como é o torcedor do Sport Clube do Recife. Extremamente exigente, sabe que vai querer ser uma reação imediata, e o Daniel já passou por um momento de pressão assim. Livrou a equipe do rebaixamento em 2 situações. Em 2020, acabou não tendo uma vida tão longa assim, né? Até no começo do Brasileiro foi demitido, mas ele sabe que a vida de técnico é assim. E tempo, falo mais uma vez, tempo vai ser importante para colocar esse esporte de volta aos trilhos. Agora vai ter que ter também um pouco mais de paciência. Não é uma palavra tão apropriada, mas tem que ter paciência, torcedor, para que o Daniel comece a trabalhar e dar resultado. É por isso que eu torço para que o jogo com o Ceará seja ainda neste mês de junho, aconteça neste mês de junho, porque já vai ter um time legal aí, porque não é fácil. O Ceará Mário, não vai ser fácil, oi. Não, e você tocou num ponto interessante sobre esse jogo contra o Ceará. Essa partida pela Copa do Nordeste vai ser uma espécie de, vamos dizer assim, um teste para a retomada da Série A, né? Isso. Jogando contra o Ceará, a depender do desempenho, já dá para o Daniel sentir o que precisa ser ainda implantado quanto ao seu estilo de jogo, o que pode ser reforçado no time do esporte para poder voltar para a Série A, porque vai pegar o penúltimo colocado. Isso. É o jogo dos piores. O Juventude tem a pior defesa, é o penúltimo colocado, e o Sport que não venceu ainda. Então vai ser um jogo, sim, acirrado, mas essa partida contra o Ceará pelo Nordestão, se acontecer ainda nesse mês, é um ponto positivo para o Daniel começar a trabalhar e, consequentemente, fazer com que a equipe comece a entrar nos eixos. O Ceará é de Série A e ganhou do Sport 2-0. Também tem esse detalhe, né? Aí vão dizer, olha, já conseguiu reagir. Porque na hora que ganhar um jogo, já muda completamente o cenário. Até a questão da confiança dos jogadores. Uma coisa é certa, tá aqui, ó, na manchete do Vinícius Calado. Treinador descarta a continuidade do 3-5-2. Já mudou alguma coisa, viu, Vinícius? Foi um ponto que ele foi questionado, Mário, o Daniel Paulista, porque recentemente no Remo ele chegou a utilizar 3 zagueiros no time titular. E quando questionado, ele explicou: se ele tiver material humano, tiver as condições ideais de elenco, ele vai atuar com a linha de 4 defensores. E que utilizou os 3 zagueiros no Remo, uma questão circunstancial por conta de lesões, suspensões, por não ter as peças suficientes para manter o esquema que vinha atuando numa linha defensiva com 4 atletas. Então, ele já deixou claro, tendo o que ele espera em mãos, o Sport não vai mais jogar com 3 zagueiros. E aí, Diego Eduardo, ele tem esse material em mãos para jogar com 3 zagueiros? Porque no Remo estava dando certo. Aqui a gente sabe que não está dando, né? Não tem de forma alguma. É não, não, não e não. Desde a época do Antônio Oliveira, quando ele quis implantar esse esquema, eu já estava dizendo que o Sport não tem elenco para jogar com 3 zagueiros. Então 3-5-2, 3-4-3, descarte. Como eu também falo, o Sport, por enquanto, não tem como jogar com 3 atacantes. Com as opções que tem atualmente, não dá, fica difícil. Mas só o fato de você se livrar dos 3 zagueiros já é um ponto que o Daniel observou com relação ao atual elenco e que vai ser preciso reforçar. E se reforçar muito bem. Agora 17 anos do título da Copa do Brasil e cadê a comemoração, Vinícius Calado? Foi até algo que foi muito pontuado hoje, Mário, nessa coletiva. O Daniel estava lá, não estava? Exato. Tava lá. O presidente Yuri Romão abriu a apresentação do Daniel Paulista destacando esse ponto, e o Daniel, reiteradas vezes durante a coletiva, a longa coletiva, tocou nesse ponto, da coincidência da apresentação dele, desse retorno ao esporte, acontecer no dia que completa 17 anos da conquista desse título tão importante na história do esporte, que o Daniel Paulista participou e teve participação importantíssima. O Yuri Romão até enquanto falava, destacou o gol importante, muito bonito, né? O gol que ele fez na semifinal no jogo da ida contra o Vasco,
onde o Sport venceu por 2-0. E hoje, completando esses 17 anos, o torcedor, claro, queria estar nesse período mais tranquilo, com a condição, a situação melhor na Série A do Campeonato Brasileiro, mas hoje faz 17 anos que o Sport venceu o Corinthians na Ilha do Retiro, jogo da volta, 2-0. Você se recorda os autores dos gols, Mário? Não me recordo. 35 do primeiro tempo, Carlinhos Bala abriu o placar e logo em seguida, aos 38, Luciano Henrique marcou o segundo, deu números finais àquela partida que culminou com o título do Sport, para trazer uma memória afetiva boa para o torcedor rubro-negro. O time do Sport entrou em campo naquela final com Magrão, Diogo, Igor, Durval e Dutra, Daniel Paulista, Sandro Goiano, Luciano Henrique e Cássio, Carlinhos Bala e Leandro Machado. Durante o jogo, o Nelsinho Batista, ainda no primeiro tempo, tirou Cássio, colocou Enilton e na segunda etapa sacou Luciano Henrique para a entrada de Everton, volante Everton, que também tem muita história no esporte, e depois tirou Leandro Machado para a entrada de Roger. A arbitragem daquele jogo foi do experientíssimo Alício Pena Júnior, Mário. O Enilton fez o gol na ida, né? Lá no Na ida, aquele gol que o Bala disse que foi o do título. E no gol do Luciano Henrique, ele que participou do lance atrapalhando o goleiro Felipe, né? Porque o Luciano Henrique não pegou tão bem na bola, ela ganhou altura e o Enilton fez quase que um corta-luz na frente do Felipe. Quando a bola caiu, ele não teve reflexo suficiente e a bola ultrapassou a linha do gol do Corinthians.